Apareceu aí, amor? Pá. É? Olha aqui a sua cara. Aqui tá legal. Quem sou eu pra você pensar em mim? Mesmo assim, Posicionar aqui. chamou pelo nome, se aproxima, Boa noite, pastor. está sempre presente, Pessoal chegando. nunca me deixará. Melhorou aí? Tá certo? Não consigo entender, Tá? sabe por que me ama como eu sou. Tô tentando posicionar a câmera aqui, meus irmãos. Eu nunca tinha feito live antes. Então a Débora tá me ajudando aqui a ficar melhor o enquadramento aí. Se tiver o som errado, alguma coisa, os irmãos vão me ajudando aí, tá? Boa noite a todos. Falta 2 para as 8. 2 minutinhos, daqui a pouco a gente começa. Toda criança. Boa noite, Leandro. Pastor Manuel, a Lívia. Ermelinda. Boa noite a todos. Como é que tá aí? Acho que não tem problema não. Opa! Voltei. Dona Odete, boa noite. Daqui a pouco a gente começa, meus irmãos. Mais alguns minutos. Eliane, boa noite. Eu olho para do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu.
sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Dona Luzia, Dona Odila, boa noite a senhora. Meus irmãos, vamos dar início já então? Já passou um pouquinho das 8. Começar com um pouquinho de atraso. O Arley chegando, a Luísa. Vamos começar e conforme as pessoas vão chegando, elas vão nos acompanhando. Meus irmãos, vamos dar início então ao nosso último dia dessa reunião de oração, que habitualmente todos os anos é feito na igreja, como todos sabem, né? Quase da pandemia, esse ano estamos fazendo online. Uma reunião importante, uma semana importante, onde começo do mês, né? Começo de maio, a gente comemora o mês da família. E nós fazemos essa reunião todos os anos, a SAF promove, de oração nos lares, oração pelas famílias da igreja e da família como um todo. E durante a semana, cada dia da semana, foi oferecida especialmente cada reunião a uma família específica. E na reunião de hoje, a nossa oração especial vai ser para todas as famílias, obviamente, mas especialmente para a família do São Miguel. O São Miguel é uma pessoa muito querida por todos da igreja, né? E ele é o alvo da nossa oração nessa noite. Ele, sua esposa, seus filhos e tudo mais. O São Miguel deixou alguns pedidos de oração para, enquanto nós estivermos orando, colocar diante de Deus os pedidos dele. Alguns pedidos que ele deixou é pela saúde dele. Ele deixou esse pedido para a gente, pediu para que Deus abençoe os seus exames, que ele fez alguns exames no Hospital de Américo Brasiliense e está esperando a resposta. Me parece que está tudo em ordem com ele, mas ele só pede para Deus continuar a abençoar, para que nada saia do controle. Controle dele, né? De Deus não sai o controle nunca, obviamente. Ele pede oração pela sua família também, nós estaremos orando pela família dele, e ele pede oração, e ele fala que o desejo dele é que a igreja possa novamente se abrir, né? Tudo isso passe, para que todos os irmãos possam novamente se encontrar na igreja e poder adorar a Deus na igreja como sempre foi. Enquanto isso não acontece, né? Nós estamos aqui online, de maneira online, é um recurso que nós temos. Graças a Deus por isso, um tempo atrás esse recurso não existia, né? não existia ainda, então se isso acontecesse há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, nós estaríamos completamente isolados mesmo. Graças a Deus pela internet, por todos os programas e mecanismos que ele deixa disponível para nós. Meus irmãos, vamos começar orando então a Deus. Você que está em casa aí pode orar a Deus também, então eu vou repetir aqui a oração pela família do São Miguel e os pedidos que ele deixou para nós, pela sua saúde, alguns exames que ele está esperando a resposta, pela sua família e pela igreja como um todo. Eu vou orar aqui, os irmãos podem orar aí cada um de suas casas. Amém? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia em nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos por essa plataforma que nos possibilita, Deus, ainda que afastados, podermos nos reunirmos, adorar a Ti, ouvir cânticos, cantar cânticos ao Seu nome, Senhor, e Te buscar em oração de uma maneira em comunhão, Pai, ainda que distante. Obrigado, Senhor, pela sua graça em nossas vidas, obrigado por esse dia, a semana que está terminando, Senhor. Nós Te louvamos por cada dia da semana, onde nós estivemos reunidos, Te louvando, Te adorando, orando, pedindo intercessão pelas famílias que foram aqui colocadas, Senhor. Nós Te louvamos, Deus. Nós Te louvamos pelas nossas famílias, Senhor. Nós Te louvamos pelas famílias que frequentam a nossa igreja, Deus. As famílias da Igreja Presbiteriana de Itápolis. Nós Te louvamos, Senhor, pois o Senhor tem dado sustento, cuidado. A Sua graça não tem deixado nada nos faltar, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor.
Obrigado pela família e pela vida do seu Miguel, Senhor. Nós entregamos ele, né, ele e sua família nas suas mãos nessa noite. Agradecemos pela sua vida, pela saúde, e ele que trabalha a sua obra, Senhor, que ele que está todo domingo, ou estava, né, todo domingo abrindo o templo para receber os irmãos, um papel importantíssimo, Senhor, na sua igreja, Deus. Esteja abençoando ele, seus filhos, sua esposa, sua família como um todo, Pai. Nós entregamos a sua vida, a vida do seu Miguel em suas mãos, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a sua saúde, abençoar, Senhor, os exames que ele está esperando o resultado, que o Senhor possa colocar as suas mãos, e se for da sua vontade, que tudo corra bem, Senhor. Esse é o nosso desejo. E o desejo do seu Miguel, que é o desejo de todos nós, que é de estarmos, ó Pai, o mais rápido possível, reunidos como igreja, no templo, e que o Senhor possa nos abençoar assim, dentro do seu tempo, dentro daquilo que o Senhor tem para nós, dentro daquilo que o Senhor estabeleceu, Pai, na sua infinita vontade. Obrigado por tudo, Senhor. Tu és soberano, nós respeitamos, Senhor, o seu templo. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa-nos, ó Deus, abençoe as famílias. Nós entregamos todas em suas mãos, para a honra e glória do seu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero tocar um hino, começar com um hino, que é o hino número 42 do nosso inário. Então aqueles que têm aí, tiverem fácil o inário próximo, pode abrir no hino número 42, que vou tocar aqui, mas não é aquela versão tradicional que a gente costuma tocar na igreja. Essa é uma versão diferente, mas eu tenho certeza que os irmãos vão gostar, e mesmo aqueles que não tiverem com o inário nas mãos, é um hino bastante conhecido, tenho certeza que todos conhecem a letra de cor salteado. Eu vou tocar aqui e os irmãos acompanham aí, aqueles que quiserem cantar em voz alta ou em som em espírito, podem cantar, amém? Vou dar o play aqui. Persuade a
Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu queria agora ler um texto da palavra de Deus. Não é a mensagem principal que eu preparei, mas é só um texto para nós refletirmos, que está no livro dos Atos dos Apóstolos. Os irmãos podem abrir então as suas Bíblias, aqueles que tiverem a Bíblia para acompanhar aí, ou então acompanhe a leitura aqui. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Capítulo 16, a partir do verso 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 30 até o verso 34. Aqueles que puderem acompanhar aí, os que não, acompanhem a leitura que eu vou fazer aqui. No verso 30 ao 34, então. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém, meus irmãos? Esse aqui é um texto bastante conhecido, né? De quando Paulo e Silas foram presos por pregarem o Evangelho. E todo mundo conhece a história. Eles estavam presos, começaram a louvar a Deus e cantar louvores a Deus. Foi quando veio um terremoto, um tremor muito grande lá no presídio, na cadeia, e eles conseguiram, aquele tremor fez com que as celas se abrissem todas. E o carcereiro já estava preocupado, pois todo mundo tinha fugido, ele ia se matar. Foi quando Paulo e Silas impediram ele de cometer o suicídio, pregaram para ele, e o texto diz que não só para ele, mas para também sua família, a palavra de Deus. Naquela mesma noite eles o carcereiro acolheu Paulo e Silas em sua casa, fez ali alguns curativos nas feridas que os dois tinham. Eles foram batizados, ele e os da sua casa, e comemoraram a noite toda com grande alegria por terem crido em Deus. Esse é um texto bastante conhecido e eu queria refletir com os irmãos a respeito de uma reflexãozinha rápida. É que, a princípio, né, eu orei pela família da nossa igreja, as famílias, e pela família do São Miguel em especial. E agora eu queria orar, assim, meus irmãos, a todas as famílias, né, aqueles que ainda não conhecem, não tiveram o privilégio de serem alcançados por Deus ainda, mas nós sabemos que Deus ainda tem muitas pessoas para alcançar nesse mundo. E a maneira que Ele deixou para nós, o mecanismo que Ele deixou, que Ele usa para alcançar essas pessoas, é a pregação do Evangelho, e a pregação é uma função nossa, Ele deixou para nós fazermos. E esse texto eu acho bastante interessante, porque Paulo Silas pregou para a família, e a família inteira foi alcançada pelo Espírito Santo. E muitas vezes nós deixamos de pregar para as famílias, né? Nós conhecemos famílias que precisam de uma mensagem de conforto, e esse conforto somente o Evangelho pode dar, e muitas vezes nós não cumprimos com a nossa missão, que é essa, de pregar para essas famílias. E muitas vezes até a nossa família, né? Nós somos convertidos, Deus nos alcançou, mas de repente alguém, nossa família, algum membro, algum parente próximo, ainda não conhece a Cristo. E nós muitas vezes temos a oportunidade de pregar para essa pessoa, falar do amor de Deus, e nós não fazemos. E esse texto, eu creio que nos encoraja a cumprir esse papel, que é pregar para as famílias. E nós temos a certeza, esse é um triunfo que nós temos, que o Evangelho de Deus é poder para salvar. Então, nós pregamos, nós temos que pregar, pois essa certeza nós temos, que a palavra de Deus não volta vazia. Então, essa reflexão, meus irmãos, nesse pequeno texto, depois teremos outro texto que nós vamos ver, mas a princípio é isso. Eu queria agora, mais uma vez, orar não pelas famílias, não só da nossa igreja, mas como um todo, famílias que ainda passam por dificuldades, famílias que
que têm problemas e que precisam do amor de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez, pela sua graça e misericórdia. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos feito, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pelo seu amor e pela sua graça que nos alcançou. E te louvamos por aqueles que têm sua família inteira convertida, Senhor. O Senhor alcançou a todos da sua casa, Pai. Nós te louvamos por isso. Nós não sabemos, Senhor, que muitas famílias precisam de Ti, que ainda não Te conhecem, muitas famílias, muitas vezes, próximas de nós, ó Deus. E nós queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor nos encoraje, nos dê atitude, nos dê, Senhor, nos use, na verdade, para que possamos falar de Ti, do Seu amor para as famílias perdidas, ó Pai, que nós não sabemos aqueles que o Senhor procura, mas o Senhor sabe. E usa-nos, ó Deus, para que nós possamos falar aos corações dessas pessoas, ó Deus. Através de nós o Senhor fale a essas famílias, ó Pai. Nós conhecemos muitas famílias destruídas, certamente, Senhor, muitas famílias passando por dificuldades, alcoolismo, droga, violência, Senhor, e o Senhor tem poder, o Senhor pode mudar essa história, Deus. Nos ajude a fazer isso, Pai, nos dê coragem, usa-nos, ó Pai, ao seu favor. Esse é um desejo do nosso coração, nós te pedimos, em nome de Jesus, ó Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu queria agora tocar mais um hino. Agora vai ser o hino de número 108. O hino de número 108 do nosso hinário, do Novo Cântico. E queria que os irmãos, aqueles que puderem mais uma vez acompanhar aí através do hinário, que puder abrir o hinário, abra. Os que não puderem também, é um hino bastante conhecido, eu creio que ninguém vai ter dificuldade. Vou dar o play aqui então, meus irmãos. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, oh, certo estou, apesar de aflições, que feliz serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus.
Amém, meus irmãos. Meus irmãos, agora sim vamos para o texto que eu separei para nós meditarmos nessa noite. É o Salmo de número 121. O Salmo número 121, o capítulo todo, são só 8 versículos. Então aqueles que tiverem na Bíblia e poderem me acompanhar novamente, podem me acompanhar, ou então é só seguir e acompanhar a leitura que estarei fazendo aqui. Salmo de número 121, eu vou ler os 8 versículos. Salmo bastante conhecido de todos também. E vou ler, os irmãos acompanham. O título do salmo é Deus, o fiel guarda dos homens. É um cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Deus, nós te pedimos, Senhor, a sua orientação e a sua bênção, Pai, para que possamos ouvir de Ti, da sua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajude a compreender, Senhor, para que possamos ser edificados através da sua palavra, Pai. Esse é o nosso desejo, nossa oração. Abençoa-nos, ó Pai, a mim que estou falando e aqueles que estão ouvindo, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, hoje e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, o Salmo 121 é um dos 15 salmos dos chamados cânticos de romagem. Então são 15 cânticos de romagem que tem no Saltério. O Salmo 21 é o segundo deles. Começa no 120 e vai até o 134. O Salmo de romagem, a Arlete falou sobre ele nessa semana aqui. Vou dar mais uma pinceladinha rápida. É que a lei de Moisés determinava que os israelitas participassem das festas tradicionais do povo de Israel, que ocorriam em Jerusalém. Então, os judeus que moravam fora de Jerusalém, em outras cidades, outras regiões, eles tinham que ir a essas festas. Então, eles faziam peregrinações, um grupo de pessoas que faziam verdadeiras procissões para chegar até o Monte Sião, até o templo, para adorarem a Deus. E durante o trajeto que eles faziam, eles iam cantando alguns salmos, que são esses salmos, salmos de romagem ou salmo dos peregrinos, como queiram. Então essa é a definição de salmos de romagem e o motivo porque que estão aqui no Saltério. Eles iam cantando durante a peregrinação esse salmo. O Salmo 21, ele é bastante conhecido e o contexto dele aqui é simples até, né? Eles estavam peregrinando, cantando esse salmo, e me parece aqui que eles já estavam chegando já em Israel, perto do templo. Israel era cercado por montes, e ele já avistou, o salmista avistou o monte, e o verso 1 começa dizendo que ele olha para os montes e ele faz uma pergunta. A pergunta que ele faz logo de início é: de onde me virá o socorro? A pergunta já é respondida rapidamente, né? No verso 2 ele responde a sua pergunta retórica, que o socorro vem do Senhor. Então, aqui no verso 1 e 2, o primeiro verso ele olha para o monte e pergunta de onde vem o socorro, e no verso 2 ele já responde que o socorro vem de Deus, do Senhor que fez o céu e a terra. O contexto aqui é simples, meus irmãos. O salmista estava caminhando, né, fazendo a peregrinação, e ele precisava de socorro. Ele pergunta de socorro, obviamente, porque ele estava precisando de algum tipo de socorro. Acredito eu que a caminhada, a peregrinação que eles faziam não era nada simples, né? Eles saíam de um ponto, de uma cidade para outra. A caminhada era longa, não era fácil e nem simples.
o terreno não era, né, as ruas não eram pavimentadas como nós temos hoje, o terreno não era bom para caminhada, eles tinham que fazer paradas, acredito eu, que dependendo da distância que eles percorriam, tinham que dormir à noite, né, descansar, e corria todo tipo de risco, risco de serem atacados por animais, por bandidos, lidavam com risco de todos os tipos, né, se esconder de chuva, se esconder do sol muito escaldante. Então o salmista precisava de socorro, ele olhou para os montes e perguntou de onde viria o socorro, e ele já responde que o socorro vem de Deus. E aqui cabe uma reflexão, meus irmãos, que assim como a caminhada da nossa vida é semelhante a esse trajeto que eles faziam. A nossa vida não é um trajeto fácil, é um trajeto muito difícil. O tempo todo nós estamos lidando com problemas, com dificuldades, lidando com a falta de dinheiro, lidando com a falta de emprego, lidando às vezes com a falta de saúde. Quando não é uma coisa é outra, nós passamos a maior parte do nosso tempo lidando com problemas. A vida é um tempo difícil, a vida não é fácil para ninguém. Ninguém difícil, eu acredito que muito difícil, alguém que leve uma vida fácil, assim, que não tenha nada para resolver, problemas que possa tirar o seu sono. E Jesus, ele nos advertiu disso, que no mundo nós teríamos aflições, né? E realmente é assim, a vida é muito difícil. O que nós precisamos fazer é não olhar para o problema, e sim olhar para de onde vem nosso socorro. Nós não podemos esperar o socorro de outro que não seja de Deus. Então que nós possamos aprender isso nesse primeiro trecho do Salmo com o salmista. Temos problemas, temos dificuldades, a caminhada não é fácil, o trajeto não é fácil, o trajeto é irregular, todo tipo de problema, mas o socorro vem de Deus. Nós tendo essa visão, nós certamente teremos descanso em nosso coração, sabendo que o nosso socorro vem de Deus. Ainda mais, meus irmãos, depois, ao analisarmos o verso 3 e o verso 4, que ele expressa a sua confiança ainda maior em Deus com duas afirmações que eu vou ler aqui para os irmãos, o verso 3 e o verso 4. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor... Desculpa, meus irmãos, verso 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Agora o verso 4. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Como eu vinha dizendo, meus irmãos, o terreno não era fácil. A peregrinação não era um trajeto fácil. E no verso 3 e verso 4, ele expressa uma confiança muito grande em Deus, com algumas afirmações muito importantes. Primeiro, que Deus não permitia que os pés dos israelitas escorregassem, né? Os seus pés não vacilassem, melhor dizendo, naquele terreno difícil. Então, ele dizia que ele diz ali que Deus não permite que os seus pés vacilem, e ele diz mais, que o guarda de Israel não dormitará, ou seja, não cochila. O guarda de Israel, aquele que a gente guarda não cochila. Ele não permite que seus pés vacilem naquele trajeto difícil, aquela peregrinação extensa, grande, complicada. Ele não permite que o seu pé vacila, e ainda ele não dorme. E depois no verso 4 ele reafirma isso. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Ou seja, o guarda de Israel não dorme. É interessante, meus irmãos, que às vezes nós estamos num dia cansativo, né, depois de uma jornada de trabalho, e nós chegamos em casa, o que nós mais queremos fazer é deitar. Né, talvez se alimentar e deitar e descansar. Porque nossa carne, né, nosso corpo precisa de descanso e repousar. Nós não conseguimos, é muito difícil. Alguém que passe 2 noites sem dormir já não consegue, ele se dá bem com isso, não consegue viver normal. E é interessante que o guarda de Israel, o nosso Deus, o guarda de Israel aqui, mas agora o guarda da igreja, né? Israel que virou a igreja de Deus, ele não dorme.
isso é interessante e é para nós termos confiança nele. Ele não dorme, ele está o tempo todo ao nosso lado. Graças a Deus, Deus não é como nós, que precisa dormir. Ele está o tempo todo olhando para nós, cuidando de nós, não permitindo que nossos pés vacilem. E esse é o nosso guarda. O guarda de Israel não cochila e nem dorme. É certo que ele não dorme e nem cochila. E não é assim com os outros deuses, né? Eu lembro, tem uma passagem, 1 Reis, está aqui anotado, no capítulo 18, em que Elias ridicularizou os profetas de Baal, acusando o Deus deles de dormir quando eles mais precisavam do Deus. E graças a Deus nós não temos esse problema. O nosso Deus não dorme. Ele não cochila e nem dorme. O tempo todo ele está com seus olhos e ouvidos atentos às nossas angústias e nos protege o tempo todo. Amém? O guarda de Israel não dorme. Está sempre atento. E agora, meus irmãos, para encerrar, do verso 5 ao verso 8 é o bloco final do Salmo. Eu vou ler depois um breve comentário também a respeito desses versículos. O verso 5 ao verso 8. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, meus irmãos, do verso 5 ao verso 8, que é o último bloco do Salmo, o Salmo termina com mais 3 afirmações de confiança em Deus. Mais 3 afirmações de confiança. Deixa eu mudar aqui, meus irmãos, só um minutinho. Só um minutinho. É isso. Deus protegerá o seu povo de dia e de noite. Ele guardará de todo o mal a tua alma e guardará a tua entrada e a tua saída. E agora eu abro aspas aqui para o salmista. Desde agora e para sempre. É interessante que depois de dizer que o guarda de Israel não dorme, o verso 5 já começa dizendo que é o Senhor quem te guarda. Ou seja, esse guarda que não dorme é Ele que está nos guardando. Então nós podemos ficar tranquilos na nossa jornada, na nossa caminhada. Depois ele diz mais algumas coisas. Deus protege e guarda o seu povo em todo o tempo. Ele é a nossa sombra, assim como nós temos a nossa sombra quando a gente sai pela rua de dia, né? A nossa sombra nos acompanha o tempo todo e à noite, através da iluminação artificial, a nossa sombra está sempre ao nosso lado. Assim o salmista diz que é o nosso Deus. Ele está sempre ao nosso lado, ele é como a nossa sombra. Ele sempre nos acompanha de dia, nos acompanha de noite, assim diz o salmista, na entrada e na saída. E o mais importante aqui, uma coisa muito importante, é que ele diz que no verso 7, o Senhor guardará de todo mal e guardará a nossa alma. O que mais é precioso para nós, senão a nossa alma, né, meus irmãos? Tem um verso, não vou lembrar agora, o verso de Jesus dizendo, foi Jesus dizendo que do que adianta o homem ganhar tudo e perder sua alma. Ou seja, o nosso maior tesouro, o nosso bem mais precioso é a nossa alma. E o Senhor guarda a alma do seu povo, daqueles que te servem, daqueles que Ele escolheu. O Senhor guarda a nossa alma. Meus irmãos, com isso eu queria terminar essa meditação, essa breve meditação, e fazer uma conclusão aqui, meus irmãos, que nos caminhos dessa vida, nós precisamos, assim como o salmista, estar com nossos olhos fixados no monte, no alto, e saber que é de lá, do alto, que virá o socorro. Nos problemas e dificuldades que a vida nos traz, na família, no casamento, no trabalho, nas crises, quando o nosso negócio não está indo bem das pernas, nos tempos de pandemia, nós não devemos esperar o socorro de outra pessoa, de outro alguém que não seja de Deus. Então que nós possamos, meus irmãos, tomar isso como exemplo, olhar para o alto e saber que de lá vem o socorro. O nosso guarda, o nosso Deus que não dorme nem cochila. Ele está o tempo todo ao nosso lado. E isso é um conforto para nós, meus irmãos. Nós sabemos que Deus
ter o controle de todas as coisas, que não caia um pardal que não seja da sua vontade, e isso serve de calmante para o nosso coração. Nós temos que nos tranquilizar em momentos de pandemia, em momentos de dificuldades, pois sabemos que o nosso guarda não dorme. Ele está o tempo todo ao nosso lado, na nossa caminhada. Amém, meus irmãos? Eu queria agora tocar mais um hino, dessa vez não é do Inário, é um hino que eu até uma vez toquei na igreja já, durante o culto, que é um hino, um cântico baseado mesmo no Salmo 121. É uma música que eu gosto bastante, até porque eu gosto muito desse salmo. E eu vou tocar aqui, os irmãos acompanham aí, a letra também é muito fácil. Eu não tenho aqui que nem os irmãos fizeram durante a semana, que disponibilizaram a letra, mas os irmãos podem acompanhar o cântico sem a letra mesmo. A letra é bem simples, eu creio que os irmãos vão gostar. Vou dar o play aqui, meus irmãos.
É isso aí, meus irmãos. Nossa esperança tem que estar no Senhor, né? Ele é nossa esperança. Meus irmãos, eu queria aqui só relembrar não, o versículo que eu tinha dado um branco lá, é Marcos, né? Está no Evangelho de Marcos, onde Jesus disse que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Eu quis citar ele que lá pouco tempo atrás e eu me deu um branco, não lembrava qual era o versículo. Então tá aí, Marcos 8,36. Meus irmãos, eu queria fazer uma oração agora para encerrar. Oração para agradecer a Deus por tudo que tem nos feito, né? Agradecer por esse momento onde estamos reunidos. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo de quarentena, de afastamento, e que tudo possa voltar ao normal, de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus, que Ele possa restabelecer a ordem da maneira que Ele achar que é melhor. E que Ele nos ensine a compreender a sua vontade, que Ele nos ensine a somente olhar para Ele, esperar dele o socorro e não de mais ninguém. Porque se esperarmos nos homens, a gente está frito, né? Esperar pelos homens, pelas autoridades, nós estamos todos mortos. Vamos orar então, meus irmãos, para encerrar? Depois da oração, eu vou encerrar a live, tá legal? Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, mais uma vez, pela sua graça, pela sua misericórdia. Te louvamos, Senhor, pela sua soberana vontade, que a cada minuto, a cada segundo é exercida sobre nós. Nós somos pequenos demais, dependemos de Ti, dependemos da sua graça e misericórdia, Pai. Obrigado pela sua maravilhosa graça que nos guarda, nos sustenta. Obrigado, Senhor, por esse momento que tivemos juntos aqui, mesmo separados. Obrigado por cuidar de nós, ó Pai. Obrigado pela tua palavra que foi lida e exposta. Obrigado por tudo, Senhor. Nosso desejo é que o Senhor aplique em nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ensine, Pai, guie nossos passos. Nós somos pequenos demais, fracos demais. Se não for o Senhor, nós não teríamos nada, Senhor. Tudo que temos devemos a Ti, a nossa vida, a nossa história, que o Senhor escreveu. Obrigado por tudo. Nós devemos tudo a Ti, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, mais uma vez, que o Senhor abençoe a família do Seu Miguel, que é a família que nós estamos orando nessa noite. Que o Senhor possa abençoar a sua esposa, seus filhos, sua saúde, Pai. Cuide, guarde, abençoe o Seu Miguel, Pai. O irmão muito querido de todos nós. Abençoa, Senhor, as famílias que estão por esse mundão, aqueles que o Senhor ainda há de alcançar, através da pregação do Evangelho, que o Senhor nos encoraja, Senhor, a pregar o Evangelho, que as famílias possam ser alcançadas, quem sabe por nós, através de nós, o Senhor nos use. Abençoe as famílias, ó Pai, que estão passando por dificuldades, todas sem exceção, Senhor, o Senhor conhece os corações, as famílias, os lares. Abençoa, Senhor, abençoe nossa família, abençoa, Senhor, nossa igreja, abençoe, Senhor, o concílio da igreja no qual eu faço parte, os presbíteros, o pastor, o reverendo Manuel, abençoa, Senhor, a SAF da nossa igreja, que faz um trabalho muito legal, continue dando força e coragem nessas mulheres, que esse grupo possa crescer mais, que novas mulheres tenham interesse, Senhor, de entrar, que o Senhor possa colocar no coração de novas mulheres a fazer parte desse grupo. Abençoa, Senhor, a SAF, abençoa, Senhor, o pastor, a sua família, abençoa, Senhor, a todos nós. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. Não permita, Senhor, que nossos pés vacilem. Não permita, Senhor, que no trajeto, na peregrinação, nós perdemos o foco, que o nosso foco seja somente em Ti, Pai. Nos abençoa nessa noite, eu quero entregar tudo em Tuas mãos, confiando que o Senhor nos dará o socorro, confiando que o Senhor é nosso guarda e que não dorme. Obrigado, Senhor, pela Sua vida que foi derramada na cruz para nos salvar. Obrigado por tudo, Pai. Tudo nós entregamos a Ti. Tu és soberano, o Deus Criador, o Deus que tudo pode, o Deus que escolheu um povo para si. Nós Te louvamos por fazer parte desse povo, Pai. Obrigado por ter nos chamado. Se dependesse de nós, ó Deus, nós estaremos longe, afastados, mortos em delitos e pecados. Mas pela Sua graça, o Senhor nos ergueu e cá estamos, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por falar aos nossos corações. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, nossas angústias, problemas, dificuldades.
Nosso socorro vem em Ti, vem de Ti, Pai. Obrigado por tudo, nos guarde, nos abençoe, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Até mais.